Pessoal, vamos agora fazer mais dois componentes da aplicação, tá? Vou fazer o menu, vou fazer o footer, tá? E vamos aproveitar para dar alguns pequenos ajustes no nosso projeto, né? Bom, na aula passada a gente terminou com isso daqui. A gente percebeu que estava com uma bordinha aqui, porque a gente não está usando reset CSS, tá? E se a gente lembrar também, a hora que a gente colocou o Bootstrap na nossa aplicação lá atrás, ele meio que já tem vamos dizer assim, um reset CSS, porque dentro dos estilos dele, né, ele não considera essa borda aqui do CSS padrão do navegador, tá? Então, de cara, a primeira coisa que eu vou fazer, e eu já vou usar Bootstrap a partir deste momento, tá? Inclusive, agora que eu vou inserir o Bootstrap, até a questão de flex a gente vai ver que a gente consegue fazer com o Bootstrap. Mas então vamos lá, tá? Eu vou importar o Bootstrap, tá? O caminho, lembrando que a gente colocou com npm, tá? Quando eu quero acessar uma pasta com npm, eu não preciso do ponto barra, eu vou direto, tá? Então, eu tenho um Bootstrap instalado dentro do npm. Lembra quando a gente baixou o projeto do npm, né? A gente acessava lá o dist do Bootstrap, o CSS, a gente usava o Bootstrap min, né? bootstrap.min.css, tá? Então a gente vai trazê-lo da mesma forma, como que o caminho, né? Pelo menos da mesma forma, lembrando que a gente instalou via npm e a partir de agora, tá? Se eu der um F5, tá? Perceba que ele já tirou a bordinha da página, tá? Ó, não está mais nem aparecendo a barrinha de rolagem do lado, agora de fato o ref do viewport, né, que a gente utilizou como medida inicial aí da altura do meu app, tá? De fato ele pega certinho porque não tem as margens da minha aplicação, tá ok? Então agora puxamos, já podemos usar o Bootstrap, tá? Para fazer o logo eu também vou utilizar o Font Awesome, tá? Que eu falei que eu vou colocar por classe, eu não vou ficar baixando imagenzinha por imagenzinha, tá? Mas se quiser baixar a imagem por imagem, é só fazer igual eu fiz para inserir o logo, tá? Então eu vou colocar lá o font awesome barra css barra o font awesome.min.css. Se eu não importei errado, tá? A gente vai conseguir utilizar esses dois aplicativos. Agora eu vou me retirar da tela, porque eu vou precisar fazer uso intensivo desta área aqui, tá ok? Bom, vamos começar então pelo rodapé, que eu acho que o rodapé ele é bem simplesinho de fazer, tá? E o rodapé ele faz parte do meu template, certo? É o meu footer. Então vou colocar uma pastinha aqui, new folder. Meu filho, cadê a pastinha, cara? New folder, footer, tá? Dentro do footer, tá? Eu vou criar um footer JSX, footer.jsx, tá? Por padrão, opa, tá meio lerdinho. Por padrão, vou criar o footer CSS, tá? O mesmo nome do JSX. Para não esquecer de importar já, né? Eu vou colocar aqui de cara eu vou dar importar o CSS para não correr o risco de esquecer, né? Então import.barra footer.css, tá? Dentro desse footer CSS, tá aqui eu vou colocar footer.footer, tá? Lembra que a gente tinha colocado lá a classe footer, né? Dentro do template do nosso grid, eu vou colocar display flex, tá? Vou deixar tudo centralizadinho, tá? Align items center. Esse daqui acho que vai ser o último componente que eu vou fazer colocando o flex na mão, tá? Depois eu vou mostrar uma outra situação colocando o bootstrap. Para fazer o flex, display content center, tá? Padding, tá? Em cima e embaixo, você de 0px, tá? Lateral 25px, tá? Caso eu queira encurtar a minha página, eu deixo um gargalozinho ali da borda, tá? O background color eu vou colocar todo branco, tá? White, tá? E aí eu vou colocar um box shadow, uma sombrinha para dar um arzinho bonitinho dele, box shadow, tá? 0px, 2px, 23px, 0px. Só que em vez de usar a borda totalmente escura, eu vou usar um RGBA,
vai ficar pretinho. Opa. O RGBA vai ficar 000. Tá me zoando, hein? Tá? E colocar bem uma transparência aqui de 0.1. Certo? Essa vai ser o meu footer CSS. E no meu footer JSX, né? Eu vou dar um export default props. Tá? Lembrando que no footer, né, tem uma classe semântica específica para o footer que a gente já utilizou e a gente vai usar uma classe chamada footer, tá? Então eu posso colocar footer.footer. Ele já vai criar o class name do footer pra gente. Como eu estou aplicando display flex nesse cara aqui, o display ele aplica, né, vai aplicar nos filhos, nos itens do container aqui, certo? Portanto, eu preciso criar um filho para ele. E para não criar um parágrafo, ele quer aquele espaço embaixo do parágrafo, eu simplesmente vou colocar dentro de um spam mesmo, tá? E aí vai ficar o seguinte, ó, eu coloquei desenvolvido com, e aí eu coloquei um símbolozinho, né, de carinho, seria o desenvolvido com amor, meu filho. Eu estou gravando o vídeo aqui, ele está um pouquinho lardinho, tá? Deixa eu colocar essa página inicial aqui que vai ficar mais fácil, ó. Desenvolvido com símbolozinho de coração por Rafael Geraldelli Rossi, tá? E aí como é que ficou isso daqui, tá? Então ficou desenvolvido com, eu preciso de um ícone, tá? E se vocês pegarem a documentação lá para colocar um ícone, né? Vai ser o i, vai ser a tag i, tá? Usando fonte awesome, claro, né? Vai ficar o class name igual FO heart, tá? Com isso, ó, esse class name FA heart, tá? Vou fechar o barra i aqui, tá? Já é o suficiente, eu posso fechar aqui também, né? Já é o suficiente para fazer aparecer o coração na tela, tá? Então vamos... eu não coloquei o footer ainda, mas enfim, tá? Só que esse coraçãozinho meu, ele tá vermelho, né? Ele tá vermelhinho aqui embaixo, tá? E por padrão o ícone, tá? Ele vem na sua cor original, não vai ficar com aquela cor vermelhinha ali. Então eu preciso colorir esse cara aqui. E aí como que eu vou colorir esse cara? Bom, posso colocar uma classe nele, ou posso pegar lá no meu CSS, falar que esse cara vai ser vermelho, enfim. Tem várias formas de fazer isso daqui, mas agora a gente vai começar a usar o Bootstrap, começar a dar um início na utilização no Bootstrap. Porque no Bootstrap a gente consegue, tá, colorir os ícones, tá? Então se a gente pegar aqui, text, color, Bootstrap, ele já está até aparecendo aqui para mim, tá? Colors Bootstrap, pode ser do 4 ou 4.5, né? Na verdade, devia ter aberto o 4.5, ó. Tá vendo que ele já tem uma série de corzinhas, sempre é muito relacionado com aquelas cores do botão ou do fundo que a gente usa, tá? Text Primary azulzinho, Text Danger aqui o vermelhinho. Como eu quero coloração em vermelhinho, tá? Eu vou colocar aqui então o Text Danger, porque eu já tô... opa, tem que colocar, obviamente, que dentro da classe, né? Pequena anta. Text Danger, tá? Então ele já vai puxar a corzinha vermelha para mim, certo? E aí vem um strong, um barra strong, Rafael Geraldelli Rossi. Aproveitando, deixa eu dar um ezinho aqui no meu editor. Colocar um wrap aqui, toggle wrap. Tá desenvolvido por Rafael Geraldelli Rossi. E depois na frente eu coloquei um outro ícone, tá? Só que é do laptop e ele tá azulzinho, tá? Então eu vou copiar esse carinha aqui, tá? E na frente do strong vem o ícone, só que em vez do FA heart vai ser o FA laptop, tá? Em vez do text danger vai ser um text primary, ok? Feito isso, tá? Eu já tenho um componente footer, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu app.js, vou importar, vou colocar esse cara para ver se está aparecendo, certo? Conferir aqui, class name footer, legal. Vamos lá, app.js, tá? Vou importar, então import o footer from pontos barra components, tá dentro do template footer,
Eu quero o footer. Feito isso, footer. Coloquei aqui. Vou abrir minha aplicação. Na verdade é essa daqui que a gente está trabalhando. Tá? Ó, apareceu com uma sombrinha aqui embaixo. Tá vendo? Desenvolvido com carinho por Rafael Giraldelli Rossi. Então fizemos essa parte aqui. Agora vamos fazer o menu aqui só para a gente finalizar essa parte do vídeo, tá? Bom, o meu menu, tá? Eu vou chamar ele de um menu de navegação, né? Eu estou com dois abertos aqui, porque eu restartei, tá? Pode ser chamar menu, navegação, tá? Eu, no exemplo que eu disponibilizei no Ava, eu chamei de navegação, ou de nave, tá? Então, eu vou criar esta navegação, um template, footer, então tem o footer, tem o logo, são esses dois que estão feitos aqui. Eu vou criar mais uma pastinha, chamar de nave, tá? E dentro dela, tá? New file, eu vou colocar um nave.jsx, eu vou colocar o nave.css, tá? JSX, nave.css, no JSX eu já vou fazer a importação dele, para não correr o risco de esquecer, né? Então, port barra nave.css, já vou trazer ele para cá, tá? Obviamente que eu vou fazer esse carinha aqui com o link, tá, do React Router DOM, tá? Essa navegaçãozinha que eu fiz com o link do React Router DOM, tá? Que a gente vai ter um routerzinho aqui para clicar e ele alterar o conteúdo, tá? Por enquanto, tá? Por vias de só aparecer o componente, como eu não fiz o router ainda, não tenho os demais componentes que eu quero renderizar, eu simplesmente vou colocar um linkzinho com A mesmo, simplesinho, sem funcionalidade, depois a gente altera pro link, tá? Então aqui vai vir o export default props. Nossa, eu sempre essa parte, né? Export default props. Tentando exportar. Eu vou exportar um aside, né? Aquela área lateral. Só que a gente tinha definido um menu área, se eu não estou enganado, no meu app CSS. Menu área, tá? Então aqui vai ficar um aside menu área, tá? E aí eu vou criar uma barrinha de navegação aqui, que vai ser um nave, tá? Até a tagzinha de navegação também, ó, é lateral e vai estar dentro da parte de navegação, tá? E dentro dessa parte de navegação, a gente pode colocar os links, tá? Então, a href, tá? Por enquanto eu vou colocar aquele modo cerquilha mesmo, para indicar que eu estou dentro da mesma página, depois a gente vai passar para o link, tá? Então, a href, tá? Vai para essa parte aqui, fechou o primeiro vai ser o início, tá? Depois vai ser o gerenciamento de CEP, se eu não me engano. Deixa eu ver como é que eu fiquei aqui no meu exemplo. Gerenciar CEPs. Gerenciar CEPs. Tá? Por fim, vai ser as ordens de serviço. Ordens de serviço. Tem todos esses linkzinhos aqui, mas eles vêm seguidos, tá? Ou antecedidos, melhor dizendo, né? Por uma tagzinha. Vou fechar no próprio i aqui mesmo, tá? E tá? O class name do i, do primeiro, que é o home, tá? É o fa home, tá? Vai aparecer aquela casinha no formato de ícone, tá? O segundo, tá? Então vou colocar aqui um i barra i. O class name dele, class name, vai ser o fa database, que é o íconezinho da base de dados, tá? Home, ó, database, e depois vou ter o truck no final.
cara aqui. E a ordens de serviço, tá? Eu vou colocar um truckzinho no final. FA truck, tá? Com isso, por si só, eu já tenho um componente de navegação, eu vou formatá-lo, tá? Mas aí eu acho mais interessante, nesse momento, eu importar lá no meu app, tá? Tô com o menu área aqui bonitinho, app JSX. Eu vou importar agora, vou chamar de nave, pode ser nave mesmo, navegação. Então, import nave from, /components, /template, /nave, /nave. Tá? E aqui vem o nave, certo? Se tudo deu certo, nada deu errado. Tá? Temos aqui esta belezura que não está nada formatada, né? Mas obviamente que a gente vai formatar agora no nosso CSS, tá? Então eu vou entrar no nave CSS, aproveitar, já vou fechar essa parafernália de coisas que estão abertas aqui. E dentro do meu nave CSS, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um aside.menuárea, ou seja, classe menuária dentro do aside, que é o que eu tenho. O background color, a gente tem aquele varzinho que a gente criou lá, bgdark. Falta o meu var aqui, var bgdark. Esse é o primeiro ponto, tá? Deixa eu voltar para cá. Ó, já tem o bgdark aqui, já deu uma arrumada no trem aqui, tá? Aí, cada link, tá? Eu vou colocar uma corzinha branca para ficar branquinho e fazer algumas configurações, por exemplo, tá um do lado do outro aqui, tá? Vou colocar display block neles, tá? Só para facilitar essa parte aqui, dentro do nave, tá? Que eu coloco direto o class name dentro do menu, enfim, tá? Eu vou colocar aqui nave class name igual a menu. Fica um pouquinho mais difícil de dar incompatibilidade com o nome do CSS depois. E agora eu vou colocar aqui, ó, no menu, quando você encontrar a tag A, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar o display block, tá? Porque, por princípio, o link ele tem o display inline, então vai ficar um link por linha, tá? Vou colocar aqui, F5, ficou display block, um por linha, tá? O que eu vou falar? O text decoration dele, text decoration vai ser none, tá? Vou tirar o underline dele, colocar o color dele vai ser white também. Vou colocar um paddingzinho, tá? Para criar um espaçamento dentro do próprio link aqui, ó, até para criar um espaço dentro, descolar um pouco da margem. Posso colocar por margem left, enfim, mas aí eu já vou subir, aumentar a distância entre todos eles, tá? Porque eu vou colocar um espaço interno. Vou colocar aqui 20px. Ficou um pouquinho exagerado. 15px. Ficou melhorzinho. Tá? Pode ser 15px mesmo. Tá? O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar um font. Opa. O font wave nele, uns 300. Tá um pouquinho. Deixa eu ver, 400. Será que vai ficar? Ele ficou exagerado. Vou colocar 500. Tá, melhorzinho. Pode ser 500 mesmo, tá? Deixa eu só ver que parece ter um que tá meio colado. Um espaço entre eles. Atualizei. Tem uma separadinha, não muito suficiente. Meu início também tá colado. Aumentar o espaçamento aqui, tá? Só que perceba aqui, mesmo que eu falo, puta, tá um pouquinho coladinho esse cara aqui do outro, tá?
O HTML, se você der mais espaços aqui, não vai adiantar muita coisa, tá? Então, F5 aqui, ele não interpreta aquela sequência de espaço. Se você quer forçar um espaço, você tem que colocar o caractere de espaço, ou ainda, tá? Eu posso fazer uma margenzinha, tá? Colocar uma margem entre esse cara aqui e o cara do lado, tá? Então, eu tenho duas opções aqui para fazer, tá? Eu posso fazer via Bootstrap, mas eu vou ter que repetir a classe todo mundo. Só quando for uma margem particular eu vou fazer via Bootstrap. Aqui, como são muitos itens, tá? Eu posso pegar direto ele no CSS e fazer o seguinte, ó. Quando você estiver dentro do menu, estiver dentro de um link e ainda tiver um i dentro de você, tá? Você coloca um margem right de 10px. A separação de... errei os 2 pontos. Atualizar aqui, ó. Ele já deu uma... Vamos saber que 10px foi um exagero da minha parte, né? Mas, enfim, criou uma separação aqui entre o ícone, tá? E o item do menu, aqui, escritinha do menu. Vou colocar 8. Achei que 10 ficou um pouquinho exagerado. Melhorou, tá? E agora eu tenho aquele efeito que eu tinha aqui, que a hora que eu tô com o mouse em cima, tá? Que meu font ref, agora que eu percebi que ficou um pouquinho menorzinho, né? Não tem problema não. E a hora que eu tô com o mouse em cima, né? Eu tenho que trocar esse background aqui do item, tá? Então, para finalizar esta parte de agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar ponto menu, ou seja, quando estiver dentro do menu e tiver um link A, tá? Tiver sobre o link, eu vou colocar um background para você, tá? Esse background vai ser um linear gradient, tá? Para fazer esse efeitinho aqui de a troca de cores aqui, está no formato linear, tá? Se vocês procurarem em algum momento, na verdade a primeira versão que eu tinha feito, eu achei que tinha ficado até mais bonito. Eu peguei o primeiro linear gradient CSS aqui para pegar. Inclusive tem linear gradient generators, enfim. Tem várias coisinhas aqui para vocês gerarem esses gradientes lineares sem ter que ficar testando na mão. Tá? Eu tinha pegado algum desses carinhas aqui, esse carinha aqui era a minha primeira tentativa. Tá? Na verdade, esse exemplo eu vou até fazer com ele aqui, que eu achei que ficou mais tchuk-tchuk. Tá? Então aqui no CSS, background vai ser esse linear gradient bonitinho do exemplo. Se quiser trocar, é só passar o mouse em cima aqui, você vai trocando as cores intermediárias, tá ok? Bom, 5 aqui para atualizar. Opa, tô no outro, puta susto. Ah, meu Deus do céu, puta susto, mata o pai do coração, não, né? Ponto, over. Esqueci de colocar que é só quando o mouse estiver sobre o item, né? Agora sim, tá? Quando o nosso mouse está sobre o item, tá? Ele fica com o linear gradient aqui, beleza? Então, ó, matamos o logo, matamos a side aqui, nosso menu lateral, pegando certinho, matamos o footer. Agora, no próximo vídeo, trabalharemos aqui no content da nossa página, tá ok? Então, até lá.